Ibiporã nasceu com o tempo, mas alguns lugares guardam algo que vai além das ruas e construções, guardam histórias. Os bairros São Rafael e Terra Bonita são alguns desses lugares, espaços que nasceram do sonho de muitas famílias e que hoje carregam memórias, laços e uma identidade que é só deles. Cada morador tem uma lembrança, uma história e uma raiz, e é por meio dessas vozes que vamos conhecer um pouco mais desses pedaços vivos de Ibiporã. Manuel Zacarias dos Santos. E há quanto tempo que o senhor mora aqui no bairro de São Eu Rafael? moro aqui desde o final de 1988. Eu não me lembro o dia e o mês, eu sei que foi no final, foi no outubro ou novembro por aí. O senhor hoje é o morador mais antigo do bairro. E eu daqui eu conheci algumas pessoas que moravam já aqui. Eram 12 famílias que eram antigas. Mas foi das mais novas, mais umas 8 novas. Mas nós dos deles aqui, eles eram, mas primeiro foi ele do que nós. E quantas famílias tinha aqui quando o senhor chegou? Quando eu cheguei aqui, é o que ele falou, tinha 21, né? Eu sou o 20º. Quando o senhor chegou, no mínimo, tinha aí 28 a 30 famílias quando o senhor chegou. É por aí. Então, o senhor também acompanhou a evolução do bairro, né? Conta pra gente como que era naquela época quando o senhor chegou aqui. Bom, na verdade, aqui não existia nada. Nem luz, nem gente. O mato era mais ou menos do tamanho dessas árvores aqui, com café velho no meio aí. Ninguém se importava com nada aqui. A nossa sorte foi porque nós fizemos logo amizade aqui, depois nós fomos falar com o prefeito, falamos com as pessoas que conseguimos a melhorar isso aqui. Mas aqui era realmente aquilo que ele falou, era um acabado, não tinha, existia nada, não tinha escola, não tinha igreja e muito menos liderança que cuidasse, tivesse interesse. O povo era tudo boia fria que trabalhava aqui. E uma curiosidade, aqui não tinha nada, né? Como que era feito a venda dos lotes para as pessoas construir a casa? Aqui era sítio e depois foi separando? Como que A era? loteadora vendeu para mim em Londrina, eu comprei em Londrina, os outros eu não sei. Eu comprei em Londrina e muita gente já morava aqui há muitos anos porque era um boia fria, né? Que trabalhava assim convidado do sítio para cá para lá. E eu então vim de Londrina, eu cheguei lá certo dia, passei de ônibus numa empresa, que eu trabalho na Grande Londrina, né? Então eu trabalho de cobrador, o motorista falou para mim assim, eu estou perdendo uma casa porque minha mulher não quer assinar. Mostrou lá no Bandeirantes. E eu então fui lá no Jardim Bandeirantes, naquela empresa de tarde, cheguei em casa, fui embora. Fui lá no Bandeirantes, consegui fazer a inscrição e ele disse que era para cá. Eu pensei que era no outro canto, não era aqui. Mas quando eu trouxe a minha mulher aqui, eu quase apanhei. E a mulher dele ficou muito doente. Ela era doente, né? Minha mulher era uma pessoa que tinha 30 anos de doença. E desde quando eu casei com ela, eu já sabia que ela era doente. Então precisava ter uma pessoa forte. Eu era muito forte. Falei, eu vou enfrentar essa coisa com esse cara aqui. Nós é medonho, nós vai a fundo, nós vai longe. E então, naquela ocasião, eu fiquei com ela, com a minha mulher, e vim morar aqui. Ela ficou brava, porque aqui não era lugar bom. Eu falei, mas não tem problema, aqui é o que eles falaram. Não se tinha como ir na cidade. Aqui se levava as crianças, já tinha os meninos, tinha que levar tudo de saco plástico, subir aqui. Até aqui ninguém nem vinha, nem de a pé, nem caminhão. Tanto é que no dia que eu mudei aqui, o Rafael mudou. Não tinha, o caminhão não podia descer, era tudo desvio no meio dos matos, desviava para chegar lá onde eu cheguei. Essa praça que a gente está aqui hoje, então, era tudo plantação? Aqui era café velho e mato, aqui só tinha mato, não existia nada disso. Se o senhor tivesse parado para pensar, nunca imaginaria que hoje aquele mato velho se daria um espaço que tanta gente consegue aproveitar aqui no bairro. Mas eu que vim naquele tempo, eu não desanimei, não. Mas se vem pessoas hoje, pessoas que têm tudo na mão, desanima. Porque acha que as coisas é difíceis. Difícil foi nós entrar aqui, dali daquela rua para cima, da escola para cima, ali não existia nada. Era só a Vila Romana, depois que foi existir, aí era tudo mato. Até lá a Pernambucana, que ele falou que era antiga, né? Então naquele lugar lá, eu vou te contar. Ali era tudo café também, tudo lavoura, mato, quiçaça. Isso era escuridão, que ninguém via nada, e nós não paremos. Nós fomos em Ibiporã, falamos com o pessoal, conseguimos, porque nós entramos. O pessoal, vocês é teimoso. Como é que vocês querem melhorar aquilo lá? Vamos melhorar, porque nós unidos nós fazemos. E fizemos, entendeu? E deu certo, mas né? Era a ocasião da gente desistir. Eu vou embora daqui, não vou ficar nem aqui. O dia aconteceu, mas nós tínhamos boa vontade. E o senhor comentou que quando o senhor chegou aqui, o senhor já tinha filhos, né? Tinha. Os filhos do senhor conseguiram crescer aqui? Tinha escola? Como que era Meu naquela filho que época? conseguiu ficar aqui até se formar foi o Paulo César. Paulo César, ele mora em Ponta Grossa hoje. Então,
Os outros, um já morava em Presidente Prudente e o outro foi embora para lá também. Foi para Presidente Bernardo, ficou por lá. Então aqui na verdade eu criei só ele e mais uma filha que eu tenho aqui, que é adotiva, que é Sara Cristina, que mora ali subindo atrás da escola do colégio. Então a Sara, eu peguei ela com 3 dias de vida. Eu morava em Presidente Prudente. E eu me lembro que a pessoa mandou jogar ela no lixo. Eu peguei ela para mim, criei ela, uma pessoa indicada, uma pessoa que me abraça, uma pessoa que me quer bem todo mundo. E ele conhece ela, sabe quem é. Então, gente, aqui nós temos o maior exemplo de vida, que amando as pessoas, respeitando as pessoas, cada um na sua época, cada um na sua ocasião, a gente pode construir coisas grandes. Foi assim que o Pai do Céu construiu como nós até hoje. O senhor recebeu um título de cidadão honorário aqui do bairro, né? Recebi, fui até lá na prefeitura um certo dia que me convidaram e eu tenho lá em casa posto na parede cidadão honorário, Manuel Zacarias dos Santos. Está lá com data do quadro, né? Né? O senhor falou que conseguiu de alguma forma contribuir aqui para a comunidade, né? Como que foi essa contribuição que o senhor fez? Essa contribuição aqui foi o seguinte, certo dia o pessoal reclamava muito porque não existia celebrações religiosas. Fui no PIM, cheguei lá no PIM, falei com o padre, ele falou assim para mim, olha, aqui só tem missa para os seminaristas. O pessoal do bairro não tem, nós já tínhamos uma porção de família, já tínhamos 40 famílias naquele tempo aí. E então, eu falei para ele, o que é que nós fazemos? Ele falou, vai no centro lá falar com o padre lá no centro. E eu fui lá no centro, falei com os padres, aí então nós trouxemos para cá. E nesse tempo, então, já estavam construindo a escola. Mas as crianças não tinham lugar de catequese. Então aí eu fui lá na escola, pedi para a secretária, ela falou, pode. Nós fornecemos, já tinha uma área grande, coberta, fazer a missa aqui. Mas eu falei, uma vez por mês, ela falou assim, é meio longe, mas tá bom, melhor do que nada, né? Falei, mas eu queria as salas ali para catequese. Pode, então nós temos nas salas de semana, sábado e domingo nós dávamos catequese lá. E eu fui para um dos primeiros catequistas. Trabalhei aqui, dei catequese para muitas crianças. Às vezes eu encontro até os filhos desses pessoal que falam assim, nós fomos catequizados para você, enquanto gente velha que está todo barbudo, falando, você foi o primeiro catequista nosso. Hoje, por onde o senhor anda aqui na rua, não tem quem não saiba quem é o senhor. Todo mundo me conhece, tem gente que eu nem conheço mais, até os meninos me conhecem, que já são daquele tempo, que era tudo pequenininho, andava arrastando no chão aí, todos me conhecem. Falou, seu Mário, todo mundo conhece, eu fico encantado, mas conhece nós, mas nós não conhecemos mais eles. Ficaram grandes. E o senhor acredita então que as raízes do senhor tá aqui e é aqui que o senhor quer ficar até os últimos dias da vida do senhor? Aqui eu morei desde 1988, não pretendo mudar daqui, já tive algum tempo fora, porque a minha esposa faleceu. Eu fui embora para Sertanópolis, fiquei na Taquara do Reino lá um ano, depois voltei para cá novamente, mas estou muito feliz aqui. Aqui é o meu lugar, eu não vou para outro canto. Já falei para minha companheira que eu vim com ela, não vou embora daqui, vou ficar aqui. Quem me achar ruim vai embora, mas eu não vou. Nos bairros São Rafael e Terra Bonita, o tempo parece passar em um ritmo próprio. Aqui, as histórias se cruzam nas calçadas, nas praças e nos gestos simples do dia a dia. Meu nome é Rafael do Nascimento de Oliveira. Eu cheguei aqui no bairro dia 13 de setembro de 1987. Eu tinha 2 filhas, a Rafaela tinha 4 anos e 3 meses, a mais velha, e a Rebeca e a Regiane tinha 3 anos e 2 meses. Quando eu cheguei aqui, eu fui morar na última rua lá embaixo, que aqui não tinha nem rua, que era Carreador, era muito capim. Aqui eu fui a 20ª moradora aqui, porque tinha alguns moradores, um aqui, outro lá, né? Eu lembro todo o nome deles, né? Inclusive a dona Lúcia, que está completando 102 anos agora. E depois eu tinha uma farmacinha lá perto da rodoviária naquele tempo. Aí toda noite eu descia, às vezes a pé pelo café, às vezes de bicicleta, ou às vezes a polícia trazia eu, porque era muito longe, era dividido da cidade, né? Aí tudo era café. E aí eu tomei gosto, e o povo falava assim, vamos levar o Rafael, eu fui tomando gosto. Aí foi começando a chegar a população, que veio chegando a dona Sônia, o seu Manuel, chegou primeiro que a dona Sônia, aí veio chegando a Lucy, aí eu falava de fazer uma igreja que começou a crescer, era muito violento, né? E aí foi assim o começo da minha história. E quando o senhor chegou aqui no bairro, como que era as ruas, como que era a estrutura do bairro? O senhor tem algumas recordações assim de como que era viver aqui naquela época? Lembro que nunca mais eu esqueço,
porque aqui embaixo tinha um buraco de 17 metros. Quando chovia, né, Samuel? A gente tinha que dar a volta lá embaixo no Terra Bonita, no meio do mato, para chegar na tua casa. E o Samuel também morava perto de mim. Mora até hoje. Aí, era muito difícil, era muito sofrido. Mas eu não desisti, conforme foi chegando as famílias, não tinha remédio, eu trazia remédio da minha farmácia para servir a comunidade, nascia criança, não tinha transporte, eu arrumava jeito de levar para a cidade, então era muito difícil, era uma lâmpada aqui, outra acolá. E o senhor falou no começo da nossa conversa que o senhor trazia remédio para a população, né? O que motivou o senhor a ajudar naquele momento? As pessoas não conseguiam sair daqui para buscar remédios? Ou é porque o senhor tinha realmente acesso aos remédios e queria ajudar a população? Como que foi que o senhor iniciou esse desejo em ajudar a população daqui com os remédios? É porque era muito pobre. A necessidade, a ansiedade do povo não alcançava o dinheiro nem para pegar ônibus, que não tinha quando o ônibus parava na rodovia, não parava para o povo, porque o povo estava com os pés cheios de barro, sujava os ônibus e os passageiros não deixavam. Aí eles não tinham como sair daqui, porque aqui era um cafezal e do outro lado era café. Até onde a antiga Pernambucana agora, assim, a cidade morria ali na antiga Pernambucana. Como que eles iam? Então eu vinha a pé, às vezes eu pegava carona e eu trazia o remédio. Aonde saiu a ideia de eu fazer a farmácia comunitária na cozinha da minha casa. Mas eu não entendi o crescimento nessa Manuel Dona Sônia. Vinha gente de Londrina, de Jataizinho buscar remédio na minha casa. Eu chegava do serviço 4 horas da tarde, meus filhos jantavam com o povo na minha cozinha dando remédio para o povo. Conta um pouquinho pra gente como que iniciou essa história da farmácia popular. Fiquei sabendo por aqui que o senhor foi uma peça importante para essa construção da farmácia popular, não só aqui, como num cenário do Brasil todo, né? Mas deixa eu contar a história primeiro. Eu comecei a receber apoio da igreja, do PIME. Eu comecei a receber apoio da Universidade Estadual de Londrina. A universidade começou a fazer remédio para mim. E distribuir para o povo, eu distribuía com receita, eu não distribuía remédio que eu indicava, as pessoas traziam a receita. Aí eu comecei a receber visitantes de outra cidade do Brasil querendo conhecer eu. Aí um dia eu estava na cozinha da minha casa atendendo aquela multidão de gente, chegou um cidadão eleito prefeito da época, Nato Ribeirete, falou, não, eu não acredito que isso está acontecendo em Biporã, eu vi falar. Aí a universidade me doou dinheiro para mim participar do Fórum Social Mundial, para levar o projeto lá. E eu levei o projeto no banner, tinha 130 países, eu com o banner da farmácia comunitária. Aí quando eu cheguei em Biporã, comecei a receber visitantes de outros estados, do Ceará, do Rio de Janeiro, Maringá, Londrina. Aí o prefeito construiu o prédio lá, onde eu recebi ajuda do município, das igrejas, das entidades, repasse de remédio e uma verba para me manter minha família, que eu não tinha salário. Eu não tinha salário. Aí eu recebi uma socióloga, pago pelo município. A Furgon Biporã me deu o maior apoio na época, que eu não tinha salário, eles me ajudavam com salário para manter minha família. Fiquei 9 anos. Às vezes dá vontade de chorar. Faltava comida na minha casa. E mesmo assim o senhor sempre com essa boa vontade e esse coração disposto a ajudar a população, mesmo passando necessidade. Sim, não deixei um minuto de ajudar. Que o senhor foi uma peça muito importante aqui para o bairro, né? Não só para o bairro, como para o cenário da cidade e de outras causas no Brasil todo com essa história da farmácia popular. Agora, conta pra gente, assim, alguns fatos legais que aconteceram aqui no bairro, de coisas que deixaram as pessoas marcadas, igual eu fiquei sabendo que teve um rodeio aqui na cidade, no bairro uma vez, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi, o senhor participou desse evento, como que foi na época? Nós fomos um dos maiores rodeios que o município já teve. O prefeito Zé Maria deu tanto apoio que a polícia rodoviária veio cuidar de nós aqui, ó, para o povo não ser atropelado. Deu quase 30 mil pessoas em 2 finais de semana nessa, Manuel. Marcou. Outras coisas que marcou aqui também foi a comunidade unida, os padres do PIME. Sabe, uma comunidade que se uniu muito, que aqui não tinha nada, aqui não tinha um prego para pregar, porque não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada. O senhor lembra em que ano que chegou essa estrutura maior aqui para o bairro, de ter asfalto, de ter mais coisas? Samuel já lembra, Samuel?
Mas foi muito rápido. Eu acredito assim que 94, 96, Copa do Mundo, 94, 96, começou, mas era muito grande. Foi só metade da casa, Aí o Zé Maria depois, porque não tinha acesso aqui, o Zé Maria abriu a Avenida dos Estudantes, que foi para lá e já o Terra Bonita veio com força e assim foi. E hoje em dia a gente pode até considerar que o Terra Bonita aqui faz parte da comunidade, né? Porque tão pertinho já meio que unificou tudo, né? Unificou, mas até o Terra Bonita tem uma vida própria já. Uhum. Tem uma paróquia, tem uma igreja, tem um comércio bem constituído, tem uma comunidade, uma liderança constituída. O Dieguinho também representa muito bem lá, representa aqui também o São Rafael, porque envolve tudo uma família, né? É uma família que cresceu, né? Vai crescendo. O filho do São Manuel casou com o filho da Dona Sônia, o filho da minha filha casou com o cara que mataram lá, que era bandido, e assim foi tudo. E virou. Então, é isso daí. O senhor acredita que em outros bairros exista esse calor que existe entre o pessoal daqui, de todo mundo se conhecer, de todo mundo saber quem é quem, de todo mundo se sentir meio que uma família mesmo? Tá, a única diferença daqui, a única diferença do São Rafael, é porque lá no bairro do Centro, Serraia, Picão, Vila Ribeiro, as famílias constituídas dali. Aqui veio muita gente de fora. Por isso que aqui ficou violento numa época aí. Veio tráfico, veio um monte de coisa. Porque veio muita gente de fora. Então a diferença foi essa. Aí a religião, a igreja católica, a igreja evangélica, fez com que essas famílias se alinhassem. Os bons, os ruins, se acabou. Morreram quase tudo, eu acho que nem tem mais. Entendeu? Pode ter aqui os espíritos dele andando aqui. Mas foi isso, a diferença é essa. Que aqui veio famílias diferentes e lá na cidade, famílias que lá já existia e se formou lá. Isso as pessoas só podem encontrar aqui, então? Sim, porque pessoas que hoje já moram, filho lá do outro lado da cidade, mas está aqui a raiz. E falando em raiz, o senhor acredita que as raízes do senhor estão aqui no bairro? Sim, aqui eu tenho crianças que é mãe e é vó, eu fazia injeção na bundinha delas aqui no meu colo, na minha casa, na cozinha da minha casa. E o senhor pretende passar o resto da vida do senhor aqui? Eu já estou indo, já estou com 68 anos, minha filha. A média de vida de me pôr é 74 e 3 meses, eu estou na bica já. Mas eu estou aqui, sim, com certeza. Quando olhamos para trás, percebemos o quanto os bairros mudaram. As ruas cresceram, novas famílias chegaram e os sonhos se transformaram em realidade. Mas em meio a tantas mudanças, algo permanece: o espírito coletivo de quem acredita no bairro como uma extensão da própria casa. Meu nome é Sônia, eu moro aqui já há 36, 37 anos. Ela veio em 89. Eu vim em 89 para cá, 1989. E quando a senhora veio, a senhora já tinha filhos, já era casada? Tinha meus 3 filhos já. Já tinha eles? Tinha uma menina de 9, uma menina de 7 e o outro de 3. E na época que a senhora veio morar para cá, por que a senhora escolheu morar aqui no bairro? Aqui no bairro a gente veio assim como é que diz? Caiu de gaiado. Meu marido trabalhava na teia que construiu as casas populares, que tinha começado a vir as casas populares para cá. Daí a construtora teia que construiu as casas populares que tinha aqui. Meu marido trabalhava lá. Daí na época ele veio, eu quero uma casa, nós conseguiu aqui. E a senhora tem recordação de como que era o bairro naquela época e consegue comparar e como é hoje? Sim, aquela época era bem difícil. Eu trabalhava até Londrina e da gente, para ir para Londrina, a gente põe saquinho de plástico no pé, que era puro barro. E era barro daqui tá ali, na BR lá que pega o 11, era tudo barro. Então a gente ponhava sacolinha de plástico no pé para pegar o ônibus, chegava lá, jogava a sacolinha para pegar o ônibus. E era bem difícil. Tinha a escola, estava construindo a escola aqui ainda, meus filhos já tinham a escola. Então a gente veio aqui para... Daí nisso eu já conheci o padre, que já começou a construção pela igreja, assim, já começou a evangelizar o povo, a gente fazia os grupos de oração nas famílias. Aí já começamos a fazer essas orações.
E eu fiquei sabendo aqui uma história de que a senhora tinha a melhor banana split do bairro. Conta pra gente, na época, por que a senhora resolveu ter um comércio aqui? Foi uma vontade ou foi uma Então, uma necessidade? necessidade. A gente trabalhava com a Sugesmei Confecções, daí à noite eu abria a sorveteria para trabalhar e fazia lanche também. E há quanto tempo que a senhora teve comércio aqui? Ah, a gente ficou 5 anos só, porque daí eu não aguentava, porque ficava até tarde lá aberto, depois tinha que trabalhar no outro dia, né? Ah, a senhora conciliava Ah, a é. lanchonete com mais algum É, trabalho? daí eu trabalhava de costureira Ah, na entendi. época. E era bom ter comércio aqui na região? Como que era na Era época? bom, era bom. Tinha as crianças tinham os amigos deles, né? E era tudo assim, adolescente. Os que era bem, era intencionado, era muito legal. Mas eu tinha alguns extraviados, mas tinha bastante que era. A gente sabe, né, que existia muito essa questão do bairro ser marginalizado, de Isso, ter é. essa característica, né? A senhora chegou a sofrer com alguma coisa na época em relação a isso? Ou sempre foi muito respeitado Foi o muito seu bem comércio? respeitado. Graças a Deus, minha casa nunca entrou ladrão. Nunca entrou ninguém, nunca roubaram. E nunca teve muro. Acho que depois de uns 10 anos que fui fazer muro na minha casa. E hoje em dia já mudou bastante essa Ah, questão, sim, né? hoje em dia Ninguém já. mais enxerga o bairro como um bairro marginalizado, É, né? hoje em dia já mudou um pouco, né? O pessoal já mudou bastante. E, na verdade, já, os antigos já faleceram todos, né? A senhora comentou que os seus filhos, eles cresceram aqui, né? Cresceram Como aqui. que foi, como foi para os seus filhos crescerem aqui? Eles tinham escolas, eles tinham estrutura, eles tinham Tinha apoio escola, por aqui? tinha o material da escola, a gente tinha aqui também, a prefeitura dava, às vezes o Rafael ajudava também um pouco. E tinha também aquele que é guarda-mirim, né? Que falava. Londrina era guarda-mirim, aqui eu não lembro o nome. Então, meus filhos. Era guarda-mirim? Então, meu filho frequentou muito, dos 12 anos para frente, foi na guarda-mirim. Então, não, né? E a gente sempre na igreja. Eles participavam da infância missionária. Então, desde pequeno, eles iam. Desde os 9 anos já começou a participar da igreja, e eu dentro da igreja o tempo todo, né? E essa questão da igreja, a senhora foi uma pessoa importante para ajudar a construir a Sim, igreja, a sim. fortalecer a É, a religião aqui no gente. bairro também, né? Sim, a gente trabalhava nas festas para construir a igreja, a gente cuidava da igreja, assim, quando era só erguida as paredes, a gente já fazia as missas lá dentro, eu tomava conta das toalhas da igreja, Uhum. então sempre foi assim, dentro da igreja. E a igreja aqui no bairro, ela ajuda a fortalecer bastante essa questão de Sim, amizade, de comunidade, né? bastante, A bastante. senhora tem muitos amigos que partiram Tem surgiram da bastantes igreja? amigos aqui, bastante. Tem alguma coisa que, desde a época que a senhora mora aqui, que mais marcou a senhora? Aí eu acho que esses negócios da gente trabalhar na igreja mesmo, que a gente ficava até de madrugada, depois ia para casa. Meu marido trabalhava e eu chegava em casa, ele estava saindo para trabalhar, eu estava chegando das quermesses. A gente sabe que aqui no bairro tem um evento antigo que marcou muito as pessoas, que foi a história do rodeio, né? Aham. A senhora estava aqui, a senhora viu como que foi? A Sim, senhora tem estava alguma aqui. recordação? Sim, bastante. A gente trabalhava bastante, ficava aqui nas barracas para não deixar o pessoal pegar as coisas, a gente passava a noite até. A gente ficava até umas horas, depois a gente ia embora e os homens acabavam de amanhecer. A senhora comentou que os seus filhos cresceram aqui, os seus filhos continuam vivendo aqui? Continua. Todos eles? É só um que mora em Curitiba, mas Aham. ele vem sempre para cá. E eles gostam de viver aqui também? Gosta. A senhora acredita que as raízes da senhora estão aqui no bairro? Sim. E daqui a senhora não quer sair? Ah, só quando morrer. A força de um bairro está na união entre seus moradores. E tanto no São Rafael quanto no Terra Bonita, essa força é visível em cada gesto e em cada sorriso. São bairros que cresceram com afeto e que transformam o cotidiano em uma construção coletiva e viva. Olá pessoal, sou o Dieguinho, mais conhecido como Dieguinho da Furgão. Morei no São Rafael, agora atualmente moro no Terra Bonita. Minha infância toda foi aqui nessa região, né? Aqui justamente onde nós estamos, era o nosso campinho de terra, onde final de tarde nós íamos jogar bola, trave de gol de bambu, e toda a comunidade participava. Aqui foi palco de grandes espetáculos como rodeio, como festa junina, e hoje nós temos a graça onde tem essa praça maravilhosa. Mas foi um período onde que marcou nossa história, nossa vida, as amizades,
aquela criança raiz mesmo, e faz diferença e fica na nossa memória. Os seus pais já moravam aqui no bairro ou quando você nasceu eles vieram morar aqui? Não, a minha mãe veio para cá, eu, minha mãe e meus 2 irmãos, né? Uhum. Nós moramos primeiro na Rua Jataizinho, Rua Lupionópolis, Rua Centenário do Sul, e depois fomos para o São Rafael. Mas a vida, a nossa juventude inteira, a nossa infância inteira foi aqui na região. E depois que você foi construir a sua família, você também escolheu a região aqui para começar o seu lar, né? Com a sua esposa, com seus filhos, né? Exato, a minha esposa também é daqui, construí minha casa no Terra Bonita, e aqui eu quero permanecer, lugar onde eu vivo, onde eu moro, onde eu conheço todo mundo, onde a gente passa confiança para as pessoas, e é onde a gente tem o nosso vínculo familiar e vínculo de amizade. Então é um lugar que eu amo de paixão. O que você mais gosta de morar aqui no bairro? O que mais faz você querer permanecer aqui? Hoje aqui no São Rafael, Terra Bonita e Santa Paula, o que me mais motiva a estar aqui é o vínculo de amizade, né? Saber que a matéria humana, a pessoa, o carisma que eles têm faz com que a gente se une entre nós mesmos. Por exemplo, aqui tem vários eventos que nós trabalhamos o Dia da Criança aqui na Praça do São Rafael, o Dia da Criança na Praça do Terra Bonita, o Santa Paula com os trabalhos que tem lá. Então esse vínculo fortalece muito a comunidade. Então isso enraiza, a gente faz com que a gente permaneça aqui. E o mais importante aqui é a questão amizade, né? Que move a gente ficar aqui. Saber quem é seu vizinho, né? Às vezes em outros bairros a gente mora há tanto tempo, não sabe quem que é o vizinho de lado, quem que é o vizinho da frente, né? Exatamente. Mesmo a crescente que tem nesse bairro, por exemplo, aqui antigamente era visto como periferia. Uhum. As pessoas às vezes tinham medo de vir para o bairro, né? Ah, falava em São Rafael, Terra Bonita, achavam que era uma periferia e tal. Hoje você vem aqui com a tranquilidade, vê o carinho que as pessoas têm, vê a evolução que teve, não só socialmente, mas também economicamente. Então, assim, é um local que vem a crescer ainda mais. Então, assim, é um lugar bom de se morar. E o que você acha que levou a região aqui a perder esse rótulo de periferia? Ó, na realidade, foi a questão de vindo empresas para cá, os comerciantes que vieram para cá, e se fortalecer a economia aqui da região. Uhum. E a expansão que teve da cidade para essa região oeste, com as empresas, isso faz com que um atrativo de pessoas venham morar para cá. Então, pessoas de toda a classe social. Então, isso atraiu muito essa evolução da nossa região. E você comentou que tem o Dia da Criança aqui, né? Que é um evento que é muito esperado pela população, né? Conta um pouquinho pra gente, faz tempo que tem esse evento aqui? É uma coisa nova? Como que é? É a população mesmo que move para realizar ou é alguma instituição? Na realidade, aqui faz tempo que o pessoal faz essa festa aqui no São Rafael e também no Terra Bonita. Mais de 16 anos, se eu não me engano. Então, assim, os populares se reúnem, fazem as doações, um ajuda o outro, tudo voluntário. E agrega isso para valorizar as crianças que moram aqui no bairro, tanto do São Rafael quanto do Terra Bonita. Então é a população mesmo que se move e faz acontecer. Exato, tudo voluntário. E tudo nesse voluntário. dia, o que tem de atração aqui para as crianças? Olha, as crianças têm brinquedos infláveis, comida, tem música, dança com as crianças, brincadeiras. Então, assim, faz que o dia dela seja especial, assim como foi lá atrás para mim, hoje também é para essas crianças atuais. Que legal. E fora essa ação do Dia das Crianças, tem mais alguma coisa que a população pode ter de aproveito aqui no bairro, de incentivo cultural, de eventos? Como que funciona isso aqui? Sim, sim. Em relação até à questão que você falou cultural, nós temos aqui agora um anfiteatro, né? Onde tem vários cultos, vários eventos, né? Aqui também, hoje, nosso bairro tem uma pessoa que é o Jack Berrequeiro, que está na Globo e é daqui da nossa região. Que legal. Para você ter ideia, a evolução que é o nosso bairro. E a questão cultural também tem as missas, as procissões religiosas também acontecem aqui na nossa região. Que legal. E se você for pontuar alguma coisa de entretenimento para o bairro, o que você acha que poderia ter aqui para atrair mais a população a se unir, a de repente usufruir dos espaços comuns do bairro? Mas antigamente, quando tinha o Leandro Pagodinho, era uma atração turística nossa, era lá. Era sair da missa, o pessoal à noite ia lá e todo mundo ficava no pagode. Hoje mudou muitas coisas, mas hoje a praça aqui é um local adequado para quando tem à tarde, trazer as crianças para se divertir, um domingão, um final de semana. E nós temos também a quadra, né, o Sopinha, que é entre o São Rafael e o Santana, né, Vila Romana. Então tem esses atrativos que ajudam ainda hoje a permanecer, a estar com essas pessoas praticando a área do lazer.
A gente percebe que aqui no bairro tem muitas árvores, né? É um ambiente arborizado. Como que é essa questão ambiental aqui? Tem alguma coisa que faz diferença? Tem sim. Aqui hoje na rua Poricatu, que é a divisa entre São Rafael e Terra Bonita, nós temos o Córrego Irara. Ali é uma área de preservação permanente que eu lembro que eu, quando estudava no São Rafael, na escola, nós plantamos uma árvore, cada aluno plantou uma árvore. E hoje, se você passar ali nessa região, essas árvores estão até hoje. É Então, aquela parte ali de baixo. exato. Uhum, todo foi plantado, porque era que legal. ali era uma chácara, né? Uhum. Não tinha isso. E agora, hoje, tem, devido ao que todo mundo plantar essa árvore. E também tem a questão da nossa cachoeira, que ela vai entrar dentro da rota do turismo de Biporã. Uma cachoeira bem grande aqui no Terra Bonita, que eu convido a todos a poder ir lá, ver como que é algo fenomenal. E tem o Rio Lindóia, que todo mundo antigamente ia nadar no rio. E em relação à educação para as crianças e para os adolescentes que vivem aqui nos bairros, como que é? Tem escolas, tem creches, tem esse suporte para essas crianças? Olha, hoje nossa região ela é uma das regiões mais privilegiadas de Biporã, porque nós temos 3 CMEs, uma escola estadual e uma escola, a primeira escola bilíngue do Paraná, que é no Santa Paula. E a construção da uma das maiores escolas de Biporã, que é no Terra Bonita. Uhum. Então nós somos privilegiados na área da educação. Hoje tem o colégio estadual que é integral, e Padre Cláudio Romano, que é um CMEI, tem Alice Roma, que é uma escola fundamental, Bárbara Machado, que é um CMEI, e Ivanildes, no Santa Paula, que é a escola bilíngue, e no Terra Bonita está finalizando a construção ano que vem, que entrega a obra aqui. Então, assim, e na educação nós estamos bem estruturados. Em relação a comércio, aqui a gente encontra bastante variedades. A pessoa que mora aqui precisa sair do bairro para coisas do cotidiano ou ela consegue encontrar tudo aqui? Hoje, graças a Deus, nós valorizamos muito quem é de casa. Por exemplo, nós temos açougue, temos mercado, temos aqui tem lojas, tem varejo. Então, assim, até loja de eletrônicos, loja de roupa, salão de beleza. Então, assim, temos hoje tudo que tem no centro, tem aqui na região oeste. E isso faz a região ficar mais valorizada também, né? Sim, sim, tanto na área econômica quanto na área de prestação de serviço. Então, assim, vejo que aqui é um local bom para se viver e estruturado. E se você tivesse que pontuar alguma coisa que mais te marcou desse tempo todo que você vive aqui, o que foi esse fato? Olha, o fato que me marcou mais aqui foi quando teve o rodeio aqui, que a arquibancada caiu. Foi muito tenso pra gente, né? E a evolução da Venda Londrina, que é essa venda que pega desde o começo do bairro e vai até o final do bairro, e agora está com a projeção de fazer a ligação no contorno norte, lá em cima. Essa é o que me marca mais, que vai dar um movimento maior para a cidade, para essa região, um fluxo maior de movimento e vai agregar economicamente também para aqui, para essa região. O que você poderia dizer do bairro, de quando você veio morar aqui, de quando você era criança, para a sua vivência de agora? Olha, não dá nem para acreditar a evolução que teve esse bairro, essa região nossa. Evolução muito grande, de sair de periferia, de bairro que às vezes era discriminado em outros locais, hoje saber que é ponto de referência para muitas coisas e é uma região mais privilegiada para se morar. Então, assim, essa evolução constante que faz com que o bairro seja colocado em outro patamar. A gente estava conversando aqui, você comentou que há muito tempo o bairro era visto como uma periferia, né? Como que você acha que o pessoal ainda lida com esse preconceito? Esse preconceito ainda existe? Olha, eu acredito que hoje não existe mais. Pela evolução econômica que tem a nossa região, pela evolução também socialmente mesmo falando, as pessoas evoluíram muito. Então eu vejo que hoje aqui, esse rótulo que tínhamos não existe mais. Então eu fico muito feliz e grato de estar morando aqui nessa região, sabendo que posso dar educação para o meu filho aqui, saber com quem meu filho está andando. Então isso eu acho que hoje não tem mais esse rótulo aqui nessa região. E você acredita que por ter essa raiz firmada aqui no bairro, foi um dos motivos que não te fez querer ir morar em outro lugar? Exatamente, né? A gente quando enraiza dentro de nós, a gente não quer desvincular, tirar esse cordão umbilical. E aqui eu conheço todo mundo, né? Sei quem é quem, filho de quem é quem, pai, vó, então a gente vai criando esse vínculo. Então, isso me prende muito aqui. O São Rafael e o Terra Bonita são mais do que nomes em um mapa. São histórias que se entrelaçam e revelam o coração de Biporã.
Cada morador tem uma lembrança, um sorriso e uma narrativa que faz parte dessa viva história que continua a ser escrita a cada novo dia. Esse documentário é o registro do que esses bairros representam. Lugares bonitos não apenas pelo que se vê, mas por quem os faz existir.